Nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro Obras Póstumas, falando sobre o egoísmo e o orgulho, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. E Kardec desenvolveu para nós aqui uma linha de pensamento muito interessante, falando um pouquinho sobre a evolução desses dois elementos da nossa personalidade no decorrer da nossa trajetória espiritual. Falou um pouquinho do egoísmo e do orgulho. Aqui ele trouxe para nós, de onde nós paramos aqui, né? Trouxe para nós a seguinte ideia, que para que o orgulhoso deixe de crer na sua superioridade, já que, lembrando sempre que o orgulhoso sempre se vê acima de todos, sempre se vê melhor do que todos, e daqueles, beleza, Mira, até já, e daqueles que se veem abaixo de alguém que demonstra uma condição melhor, mais clara, ele começa então a alimentar ou a inveja, começa a alimentar aquele sentimento crítico, começa a querer atacar o outro naquilo que ele tem de qualidades para mostrar que ele é mais virtuoso. Então é uma reação quase que natural. E essa inveja é um problema sério, porque a inveja mostra exatamente isso. É a frustração do orgulhoso. E todos nós temos um pouco mais ou um pouco menos nessa condição em situações diversas da nossa vida, seja na área profissional, na área econômica, na questão física, na questão intelectual. E em qualquer situação nós sempre apresentamos esse tipo de reação instintiva que nós podemos eventualmente, claramente combater, mas o fato de nós combatermos significa que ele existe. Aquele que não precisa combater algo negativo dentro de si significa que ele já conseguiu se depurar dessa imperfeição. Mas como normalmente nós estamos numa luta constante, e como o próprio Espírito Verdade trouxe para nós, lembrando que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para conter as suas más inclinações, só o fato de nós nos esforçarmos já mostra claramente que todos esses elementos equivocados, esses elementos negativos, existem na nossa personalidade. Há aqueles que não precisam lutar tanto, há aqueles que precisam lutar intensamente, de acordo com o enraizamento ou a cristalização dessas imperfeições. Então, por isso, nós estamos todos sujeitos a passar por esse combate íntimo, Então aqui, para que o orgulhoso deixe de crer na sua superioridade, é preciso provar-lhe que ele não é mais que os outros, e que os outros são tanto quanto ele, que a igualdade é um fato e não simplesmente uma bela teoria filosófica. Verdades que ressaltam da pré-existência da alma e da reencarnação. E aqui, a partir desse trecho que nós já estudamos, Kardec então começa a lembrar que esses conceitos fundamentais que o Espiritismo estuda, lembrando que não são conceitos que o Espiritismo criou, mas que ele estuda, a pré-existência da alma, ou seja, que o Espírito já viveu experiências no seu passado antes dessa experiência presente, a reencarnação, que é exatamente esse processo do Espírito voltar a viver aqui no mundo físico em situações diferentes, com experiências diferentes. Quando esses conceitos se tornarem claros e patentes para a nossa sociedade, nós mudaremos, nós faremos uma revolução moral no nosso mundo. Porque então nós perceberemos que não existe essa questão da desigualdade entre os indivíduos, mas que a igualdade é, como Kardec colocou, um fato, e não uma teoria filosófica, que nos comove, que nos sensibiliza, mas é uma realidade. Nós terminaremos com a miséria, nós terminaremos com a fome, nós terminaremos com as guerras, terminaremos com a indiferença. Tudo isso porque o indivíduo terá uma compreensão, ainda que de um modo compulsório, ou seja, obrigatório, ele vai fazer as coisas corretas, muito mais pelo medo de sofrer, nesse estágio inicial, do que pela conscientização de que ele é um espírito imortal e de que todos são iguais. Nós ainda não conseguimos alcançar esse grau de compreensão para fazermos essas nossas mudanças, Então, tanto é assim
que o próprio tema caridade, que a gente já comentou, ela traz para nós motivações diversas, mas nunca a motivação verdadeira, que é aquela da prática do amor incondicional. Então fazemos caridade por medo, fazemos caridade por vaidade, fazemos caridade por obrigação, fazemos caridade com tratamento, mas raramente fazemos aquela caridade pura, sincera, sacrificante, como nós vemos acontecer entre aqueles que já conseguiram alcançar essa sublimação espiritual aqui no nosso meio, os espíritos missionários que vieram aqui entre nós. Por isso, então, nessa fase inicial, nós estamos, então, sendo ali quase que constrangidos a fazer isso, ainda que constrangidos pelo medo de sofrer. Então, se nós tivéssemos hoje a convicção da reencarnação, a gente falaria assim, olha, eu vou te tratar bem, porque eu sei que se eu te tratar bem agora, no futuro eu vou ser bem tratado também. Então a gente já faria a coisa meio que pela troca, meio que pela reciprocidade. E não simplesmente assim, olha, eu vou te tratar bem, porque você é uma pessoa, tanto quanto uma pessoa comum, como eu. Então nós somos espíritos comuns, nós somos espíritos em crescimento, nós somos espíritos em aprendizado. E não simplesmente dizer que, olha, eu vou fazer isso para me garantir. Mas como nós não atingimos ainda esse ponto, fazemos dessa forma, meio que por obrigação, né? Fazendo ali utilizando aquela estratégia calculista, aquilo que eu faço, aquilo que eu recebo, o investimento que eu faço é o retorno que eu vou obter e tudo mais. Então Kardec coloca, sem a pré-existência da alma, o homem é levado a crer que Deus concedeu-lhe vantagens excepcionais, quando ele crê em Deus. Quando não crê, dá graças ao acaso e ao seu próprio mérito. A pré-existência, iniciando-o na vida anterior da alma, ensina-lhe a distinguir a vida espiritual infinita da vida corporal temporária. Daí fica sabendo que as almas partem iguais das mãos do Criador, que têm o mesmo ponto de partida e o mesmo objetivo, que todas devem chegar em mais ou menos tempo, conforme seus esforços, que ele próprio não chegou a ser o que é, senão depois de ter por longo tempo e penosamente vegetado como os outros nos degraus inferiores. Entre os mais atrasados e os mais adiantados, há apenas uma questão de tempo, que as vantagens do nascimento são puramente corporais e independentes do espírito, que o simples proletário pode, numa outra existência, nascer num trono, e o mais poderoso renascer proletário. Se apenas considera a vida corporal, vê as desigualdades sociais do momento. Elas o chocam, porém, se coloca a seu lugar, sobre o conjunto, seu olhar sobre o conjunto da vida do espírito, sobre o passado e sobre o futuro, desde o ponto de partida até o da chegada, estas desigualdades se apagam, e ele reconhece que Deus nenhuma vantagem concedeu a qualquer um de seus filhos em prejuízo dos outros, que deu parte igual a cada um, e não aplainou a estrada para uns mais do que para outros, que aquele que é menos adiantado que ele, na terra, pode chegar antes dele, se trabalhar mais que ele no seu aperfeiçoamento. Reconhecerá finalmente que nenhum chegando senão através dos seus esforços pessoais, o princípio de igualdade é, assim, um princípio de justiça e uma lei da natureza, perante os quais cai o orgulho e o privilégio. E aqui é uma situação que nós devemos observar quando nós estudamos sobre filosofias de um modo geral, falando sobre filosofia espiritualista, filosofia materialista. Nós conversamos um pouquinho sobre o ateísmo, que é exatamente a negação da existência de Deus. E falando sobre esse ateísmo, eu comentei com vocês que se vocês procurarem na internet alguns vídeos, no YouTube em especial, alguns vídeos sobre ateísmo, o principal argumento do ateísmo é negar a existência de Deus, mostrando todas as tragédias, todas as desgraças que acontecem no nosso mundo. E aí dizem assim, né, como você pode acreditar em Deus diante disso? Aí mostra uma criança africana morrendo de doença. Como é que você pode acreditar num Deus que diz que cuida de todo mundo diante disso? E mostra um cenário de guerra, onde há destruições e mortes.
né? Então, o argumento dos ateus é exatamente esse, né, de falar que Deus não existe exatamente porque o nosso mundo se encontra desgovernado, no sentido do cuidado que os homens deveriam ter, né, ou deveriam receber para terem suas vidas equilibradas. E aí então, com esse argumento de Kardec é interessante, porque o orgulho ele acaba se desenvolvendo exatamente porque o homem se vê com essa independência, né, ou com essa liberdade de agir de acordo com a sua própria vontade, independente daquilo que uma força superior possa determinar. E aí então, vemos que esse sentimento de superioridade, ou essa revolta pelo fato de se encontrar numa condição de inferioridade, acontece exatamente porque nós temos uma visão restrita, focada exclusivamente na nossa existência atual. Ou se temos um mínimo de compreensão a respeito da imortalidade da alma, da ideia da reencarnação, da continuidade da vida do espírito após a sua libertação do corpo físico, se não há convicção, o sentimento de orgulho continua da mesma forma. Tanto é assim que nós vemos no meio espírita essa fogueira de vaidades, em que uns se sentem melhores do que os outros pela posição que ocupam, pelo conhecimento que têm, pelas funções e cargos, né? Então, por vários e vários motivos, ou até mesmo por questões de vida pessoal, que a vida pessoal de um é melhor do que a vida pessoal do outro. Então existe, sem dúvida nenhuma, esse conflito de interesses, ou esse conflito entre as pessoas por causa desse sentimento de orgulho. E dentro do meio espírita nós estudamos como princípio fundamental a imortalidade do espírito, a continuidade da vida, a reencarnação, lei de causa e efeito e tudo mais. Então, mesmo sabendo que hoje, né, bom dia, professor, mesmo sabendo que hoje a condição de vida que eu tenho, ela me dá um conforto temporário, e esse conforto acaba sendo mais ainda uma responsabilidade maior, porque quanto mais conforto eu tenho, significa que eu tenho mais condições de me desenvolver através do trabalho de autodoação. Porque eu não preciso me sacrificar para poder sobreviver. Eu já tenho a minha sobrevivência garantida por ter uma base financeira, uma base material estável. Então, a partir dali, eu posso caminhar com mais segurança e fazer aquilo que eu desejo em prol da humanidade. Mas, na verdade, eu utilizo essa regalia, digamos assim, entre aspas, como um benefício que eu recebi, e aí então eu não tenho mais necessidade nenhuma de me comprometer com ninguém, né, e com nenhum tipo de compromisso que não diga respeito aos meus interesses. Então, quando nós começamos a ter a ideia da reencarnação, nós começamos a ver as pessoas como iguais. E vendo as pessoas a partir dessa perspectiva da igualdade, significa que eu me preocupo em trabalhar para que todos também tenham o mesmo conforto de que eu posso desfrutar. Ainda que seja um trabalho voltado para minimizar as dificuldades do outro. Não posso fazer com que ele saia da condição em que ele se encontra, porque muitas vezes a conquista que eu consegui alcançar dependeu muito do meu esforço, da minha capacidade. Tanto é assim que nós percebemos, né? Já falamos sobre isso, certa vez, sobre prêmios de loteria. Muitas pessoas já receberam prêmios de loteria, mas poucas pessoas foram capazes de manter aquela fortuna que receberam. Isso porque não sabiam administrar, não tinham competência, não tinham capacidade, não sabiam gerenciar esse recurso. E aí então uns multiplicaram, outros estabilizaram e outros perderam. Como se fosse ali a parábola dos talentos. Então, quer dizer, aquilo que eu conquistei através do meu trabalho, a posição que eu ocupo, o meu grau intelectual, o meu grau acadêmico, isso tudo depende de mim. Eu não posso fazer com que todo mundo faça isso. Não adianta eu apresentar a minha trajetória profissional e acadêmica para todas as pessoas e dando a elas as mesmas oportunidades que elas vão conseguir alcançar aquilo que eu alcancei. É tudo muito pessoal, cada um traz suas próprias habilidades e talentos e capacidades e sabe, de certa forma, aproveitar as suas oportunidades. Então, por isso, quando nós temos essa desigualdade em termos de capacidade, isso, dentro dessa visão da igualdade, faz com que eu observe o outro, de fato, como um irmão. E que eu posso tentar ajudá-lo da melhor forma, e ele, da mesma forma, alimentando também a humildade, aceita essa minha ajuda, porque não é fácil a gente pensar nessa questão do orgulho, né? O orgulho ele existe não apenas para o rico, mas existe também para o pobre.
Da mesma forma que tem aquele rico que se acha superior, tem aquele pobre orgulhoso que não aceita nenhum tipo de auxílio porque ele se vê numa condição de humilhação. E como a gente diz, né, só se sente humilhado aquele que é orgulhoso. O humilde não se sente humilhado. Existe uma diferença entre humildade e humilhação. Por isso, então, nós vemos, né, que em todas as camadas da nossa sociedade, nós temos os humildes e temos os orgulhosos. E aí, então, quando nós tivermos essa visão de que se eu me encontro numa condição inferior, é porque eu vivo uma prova, uma expiação que diz respeito às minhas necessidades evolutivas e tudo mais, significa que eu tenho essa compreensão de que se o outro se encontra numa condição melhor, é porque ele teve merecimento. E que aquela experiência difícil me pertence. E eu não preciso me revoltar contra os outros por causa disso. E da mesma forma que aquele que se encontra numa condição material, financeira melhor, ele vai perceber que aquela condição é temporária e que ele deve fazer bom uso daquelas condições para se desenvolver e também não apenas se desenvolver materialmente, mas se desenvolver também moralmente. Através dessa visão de o que eu posso fazer pelos outros dentro daquilo que eu tenho. Então a gente pensa assim, essa é uma visão utópica, isso é uma visão que nós nunca conseguiremos alcançar? Conseguiremos sim. Só que ainda se encontra um pouco longe da nossa realidade, porque ao olharmos fora de nossas casas pela janela, a gente vai ver um mundo completamente diferente daquele que nós encontramos aqui nos livros. Esse mundo perfeito, esse mundo cor-de-rosa, de pessoas que se amam, de pessoas que se respeitam, e que existe igualdade e fraternidade entre os homens e coisa e tal. Tudo isso se encontra dentro dos livros filosóficos. Mas no dia a dia é diferente. Mas vai continuar sendo diferente enquanto o homem de fato não acreditar que esse é o caminho. Enquanto ele simplesmente ver isso como uma teoria e viver a sua vida de um modo paralelo a esses ensinamentos, nós vamos continuar enfrentando, né, todas essas turbulências dentro da nossa sociedade. Então, colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos na teoria é a parte fundamental. Mesmo que os outros não façam, nós temos condições de fazer, porque nós temos essa convicção. E como nós falamos no estudo anterior, sem convicção não adianta querer colocar em prática. E nós precisamos nos convencer de que esse de fato é o caminho. E continua para nós. Agora entrando aqui no estudo de hoje, né, fizemos a recapitulação. A reencarnação, provando que os espíritos podem renascer em diferentes condições sociais, seja como expiação, seja como prova, ensina que naquele que se trata com desdém, pode-se encontrar um homem que foi nosso superior, ou nosso igual numa outra existência, um amigo ou um parente. Se o homem soubesse disso, ele o trataria com consideração, mas então nenhum mérito teria. Por outro lado, se soubesse que seu amigo atual foi seu inimigo, seu servo, seu escravo, ele o rejeitaria. Ora, Deus não quis que fosse assim. É por isso que lançou um véu sobre seu passado. Dessa maneira, o homem é levado a ver em todos irmãos seus e seus iguais. Daí uma base natural para a fraternidade, sabendo que ele próprio pode ser tratado como haja tratado os outros. A caridade se torna um dever e uma necessidade fundados na própria natureza. Aqui é interessante, me veio agora uma lembrança de um documentário do Discovery Channel falando sobre reencarnação. Vocês já devem conhecer, né? São várias histórias que foram contadas. Se vocês não conhecem, dê uma chegadinha lá no YouTube, coloca lá então Reencarnação Discovery. E aí vocês verão um vídeo de mais ou menos uma hora e alguma coisa, né, que passou na televisão. E aí então mostra casos de pessoas nos Estados Unidos, principalmente jovens, né, crianças, que se lembravam de fatos de uma existência anterior. E isso despertou a curiosidade, porque as crianças manifestaram essas lembranças, e aí então houve uma investigação por parte de pais, de psicólogos, de interessados, e comprovaram aquilo que as crianças falaram mesmo à distância. O caso de um garoto que lembrava de que o seu caça
havia sido derrubado na Segunda Guerra Mundial, fizeram as pesquisas e perceberam que lá no Pacífico, lá na guerra com os japoneses e tudo mais, houve realmente um abate de um avião e havia aquele indivíduo e tudo mais. E num outro caso, no próprio Estados Unidos, um garoto que viu o quadro do seu avô, e aí então ele falou assim, olha, isso aqui foi eu, que eu morri e tal, que eu levei um tiro no coração, e essa criança tinha um problema, tinha uma cardiopatia. E aí então lembrava que ele mesmo tinha sido um policial ferido com um tiro no coração, né, exercendo, né, as funções que ele tinha como policial, e veio a desencarnar, e depois essa criança se reconheceu naquele quadro. E aí o interessante, né, que eu estou contando para vocês, porque o fato interessante dessa criança em especial foi que um dia a sua mãe lhe chamou a atenção, né? Foi o que eu contei no início, né, Hermes? Lhe chamou a atenção por uma coisa errada, e esse garoto então olhou para a mãe e falou assim, como é que você me chama a atenção, se eu já fui seu pai, né? Então a gente vê que a lembrança daquela posição, a posição hierárquica em que o pai exerce uma influência sobre a filha, ou exerce a sua autoridade sobre a filha, e depois esse pai que veio a desencarnar nasceu como filho daquela que era sua filha, mas trazendo lembranças do passado, e consequentemente também trazendo aquele sentido, aquele sentimento de autoridade. Por isso então a gente vê que o filho que tinha sido pai chamou a atenção da mãe como se fosse ainda o pai. Deu para vocês entenderem ou ficou assim meio complicado a linha de raciocínio? Então o filho falava com a mãe não com aquela ideia de subordinação, mas ele falava com aquela ideia de autoridade, porque ele havia tido essa experiência no passado. Por isso então a gente vê que nesse caso que eu contei para vocês, dá para a gente ver claramente como a ideia da reencarnação chega para nós, né, ou essas lembranças da reencarnação traz para nós uma grande influência. E esse foi um caso real que eu trouxe para vocês. Agora imaginemos, como Kardec lembrou aqui, no caso de pessoas que viviam condições sociais diferentes. Eu trataria pessoas que eu conheci agora, porque eu lembraria que elas teriam sido minhas amigas. E ao mesmo tempo eu trataria de um modo diferente, com mais autoridade, ou até com uma certa rejeição, se essas pessoas tivessem sido aquelas que viveram uma relação antipática comigo. No caso de uma inimizade, de um serviçal ou mesmo de seu escravo. Imaginar numa empresa, por exemplo, eu tenho uma empresa, aí eu tenho um funcionário, nesse funcionário eu identifico uma pessoa que no meu passado teria sido um escravo para mim. Imaginemos como eu passaria a tratar essa pessoa que já é minha funcionária, já é minha subordinada, e eu, nesse caráter comum que nós temos hoje, não tenho nenhum tipo de virtude diferente da normalidade, vendo aquela pessoa que já tinha sido minha escrava, agora minha funcionária. Eu provavelmente continuaria tratando ela com o mesmo descaso, como eu tratava quando ela era minha escrava. Então a gente vê que essa lembrança, para nós, ela é real. Por isso que o esquecimento do passado ele é fundamental, para que a gente, em cada reencarnação, a gente comece então a cultivar de novo esse sentimento de igualdade, embora nós nem sempre consigamos. Então essa ideia da autoridade, essa ideia do orgulho, essa ideia da arrogância, ela se dá exatamente por causa dessa nossa imperfeição moral de nos vermos como desiguais e não como iguais. E continuando para nós. Bom dia, pessoal que chegou. Jesus assentou o princípio da caridade, da igualdade e da fraternidade, fazendo dele uma condição expressa para a salvação. Mas estava reservado à terceira manifestação da vontade de Deus, ao Espiritismo, pelo conhecimento que faculta da vida espiritual, pelos horizontes novos que ele descortina e as leis que revela, de sancionar esse princípio, provando que não é somente uma doutrina moral, mas uma lei da natureza e que é do interesse do homem praticá-lo. Ora, ele o praticará quando, deixando de encarar o presente como o princípio e o fim, ele compreenderá a solidariedade que existe entre o presente, o passado e o futuro. Essa passagem, né, que fala sobre a solidariedade entre esses tempos é aquilo que a gente sempre fala, né, sobre a questão da
de nós vivermos, né, uma experiência evolutiva linear. Então nós não vivemos pedaços de existências. Nós vivemos o mesmo caminho em etapas diferentes, como se fossem linhas que sobem e descem nessa oscilação em que nós temos a parte alta como podendo ser a nossa vida no mundo espiritual e a parte baixa aqui no mundo físico. Então nós teríamos ali toda essa ondulação mostrando para nós ondas que muitas vezes são mais curtas, ondas que são mais longas. Uma criança que veio a desencarnar mostra uma encarnação curta de um espírito. Seria então aquela pequena onda fina que toca a parte de baixo e depois ele volta ao plano espiritual para poder alcançar uma onda maior para a sua evolução. E cada um de nós temos ali ondas específicas. Seriam então para nós ali diferente. Se eu pegasse, vamos dizer assim, esse mapa, né, ou esse gráfico que falaria sobre essa minha trajetória evolutiva no plano espiritual, no plano material, eu teria ali ondas em tamanhos diferentes, e se fizesse uma comparação com essas ondas de vocês, cada um teria também a sua própria. Teríamos um gráfico em tamanho diferente, já que cada um de nós tem o nosso próprio tempo existencial, embora nós não saibamos qual é exatamente o período em que nós nos tornamos encarnados, mas, né, o Hermes lembrou ali, né, cada um de nós, durante essa trajetória, viveríamos frequências diferentes entre a nossa encarnação e entre a nossa vivência no plano espiritual. Seria curioso, eu tinha curiosidade de pensar nisso. Quando eu chegar no plano espiritual, eu vou sugerir uma dessa. Dá pra gente fazer um mapinha para cada um ver a sua? Aí a gente colocaria no quadro da sala, né, naquele quadro na parede da sala. Aí chegariam os vizinhos, amigos. Isso aqui foi minha vida, minha existência. Aí cada um começa a falar da sua. Seria uma coisa interessante, divertida até. Mas também teriam cores, né? Não seriam só tamanhos. Aquelas cores que são cores de conquistas e as cores de fracasso, né? Nós teríamos ali, imaginar, por exemplo, o vermelho como encarnações de fracasso e os azuis como encarnações de sucesso. Nós teríamos assim aquele planejamento quase todo vermelho, né? Cheio de oscilações. O Nando colocou, né, embora também pensamos só nas coisas boas e as ruins. Foi das cores que eu falei agora, né, Nando? Porque o tamanho das ondas, ele simplesmente mostra o tempo. As cores já mostrariam o sucesso e o fracasso, né? Pois tá todo mundo no vermelho, literalmente, né? Pois é, não só financeiramente, mas moralmente, principalmente, né? Então a gente vê assim que aquilo que Kardec trouxe para nós, dessa solidariedade entre os mundos, fala exatamente sobre isso. Na verdade, nós estamos vivendo sempre essa sucessão de eventos interligados, que aquilo que eu vivo hoje tem origem no meu passado, que teve origem anteriormente, que teve origem anteriormente, e nós estamos já planejando aquilo que vai acontecer no nosso futuro. Então não é assim. Então quando a gente fala assim, qual foi a minha... eu queria saber da minha vida passada. Dá a impressão de que nós destacamos um pedaço da nossa existência, e aí colocamos separado, destacamos outro separado, destacamos outro separado. E não é assim. Está tudo conectado. E o interessante é que essas linhas que nós vivemos, eu tenho a minha linha existencial, a minha trajetória, que cruza com a trajetória de vocês, que cruza com a trajetória de outros. E aí nós formamos então aquela trama, aquela rede onde nós temos ali várias linhas se cruzando, para formar exatamente aqui essa nossa experiência conjunta que nós temos, junto com as nossas famílias, junto com os nossos amigos, junto com os nossos desafetos mais próximos ou não tão próximos, aqueles que são mais íntimos ou são aqueles superficiais. Então são linhas que se enrolam, que se trançam, que se amarram, que são linhas paralelas, que se acompanham. Todo mundo vivendo assim. Eu tenho a minha linha que se cruza com a da minha família, que acaba se cruzando com a de vocês, mas com a da minha família eu tenho amarras que são mais apertadas. Com outros só se trançam, com outros se juntam e depois se distanciam. E assim a gente vê como é difícil para nós compreender o sentido da vida. Porque é o que todo mundo pergunta, qual é o sentido da vida? Como se fosse fácil da gente falar, o sentido da vida é que nós existimos para poder evoluir.
Exato, Cindizinha. É difícil. Então, quando a gente fala sobre os espíritos que planejam, que nos acompanham, quando a gente vai falar, por exemplo, de uma reencarnação, o nosso planejamento reencarnatório ele é extremamente complexo, porque ele não envolve apenas a logística, onde você vai nascer, de que família você vai nascer, mas vai falar também sobre tudo aquilo que vai acontecer na sua vida, né, da sua programação, e com quem você vai se cruzar também. E de que forma que vai ser esse cruzamento? Vai ser aquele nó apertado, doloroso, ou vai ser apenas aquele laço agradável? Como será tudo isso? Pois é, o Hermes está amarrado no meu tornozelo aqui faz umas 5 encarnações, né, Hermes? Deus sabe o que vai acontecer com a gente lá na frente, vamos ver. Mas eu vou arrastando, né? Ele está amarrado, mas ele vai arrastado, não tem problema. Então é assim que a gente vê. Quando a gente começa a conversar sobre isso e começa a analisar um pouquinho mais, dessa forma mais figurada, a gente fica pensando, né, poxa vida, essas leis ou essa inteligência superior, ou para Deus, né, para ficar mais fácil, a inteligência de Deus vai muito além daquilo que a gente pode supor, daquilo que a gente consegue sequer imaginar, para poder tramar tudo isso, para poder juntar tudo isso num processo evolutivo em que todos sejam beneficiados. E vamos continuando. No campo imenso do infinito que o Espiritismo lhe faz entrever, ou seja, para a gente compreender essa trama, esse gráfico com ondulações, com frequências diferentes e com cores diferentes, é a doutrina que desvenda para nós. Qual outra filosofia consegue mostrar para nós assim, abrir esse espaço para dizer assim, olha, perceba o que é a sua existência e qual é exatamente o grau de complexidade que ela tem. E não simplesmente vivemos fantasias, que você nasceu hoje, você tem que acertar e depois você morre e vai para um destino final. Nós não conhecemos nem o começo e não conhecemos nem o final. Porque tem muita coisa ainda para se desenrolar no meio de tudo isso. E isso a doutrina nos proporciona, esse tipo de reflexão. No campo imenso do infinito que o Espiritismo lhe faz entrever, sua importância pessoal anula-se. Ele compreende que só ele não é nada, ele não pode nada, que todos têm necessidade uns dos outros e que uns não são mais do que os outros. Duplo golpe para seu orgulho e seu egoísmo. Então essa igualdade, o despertar, né, desse sentimento de igualdade é o que promove, né, as mudanças mais fundamentais que um ser humano, que um indivíduo, que um espírito pode viver. E porque enquanto ele não compreender isso, ele vai continuar vivendo essa desigualdade, olhando para baixo com o seu ar de arrogância e olhando para cima com o sentimento de inveja, com o sentimento de humilhação. Quando ele começar a perceber que o mundo é igual, ele vai ver todos no mesmo patamar, mesmo que esses outros se vejam em patamares diferentes. Cada um vê o mundo de acordo com a sua perspectiva e, consequentemente, com as suas distorções. Nós vemos como se fosse uma região montanhosa, com montanhas altas, montanhas baixas, mas aquele que é o desenvolvido, aquele que é o esclarecido, ele vê tudo plano, como se fosse simplesmente um oceano calmo e tranquilo, sem nada mais e nada menos, todos iguais. Hermes colocou, isso é importante, todos nós precisamos um do outro em variados momentos. O que é diferente de depender. É uma necessidade. A dependência vem da fraqueza de cada um, né? Já a capacidade que cada um tem, né, o que se vende numa condição diferente, ele começa a ver então a necessidade que ele tem de assistência, né? O Zé colocou, né, o fim do começo nem sempre é o começo do fim, de fato. Isso depende do quê? Da nossa visão, que é muito limitada ainda, então a gente começa a colocar, né, pontos de início, pontos finais, sem sequer conhecer ainda toda a trajetória que nos acompanha. E quando a gente fala sobre essa compreensão, como eu sempre falo para vocês, é importantíssimo a gente perceber que o mundo todo, o planeta todo, com toda a sua filosofia, com todas as filosofias que esclarecem, ou que têm o objetivo de esclarecer as pessoas a respeito de sua evolução espiritual, de sua condição espiritual, essas filosofias estão muito longe de adentrar nesses mistérios do mundo espiritual ou desse raciocínio do mundo espiritual. A visão é limitada no agora, é limitada no hoje. E daí então, quando nós limitamos a nossa visão no hoje, nós limitamos inclusive a própria capacidade de Deus.
o próprio potencial de Deus, o próprio poder de Deus. Porque então nós começamos a encontrar uma série de incoerências. Como Deus pode permitir isso? Ele faz porque Deus quer. E aí então a gente começa a entrar no personalismo. Por que Deus privilegia uns e não privilegia os outros? Porque Ele quis fazer assim para testar. E aí então a gente começa então a negar esse raciocínio. E é infelizmente o que a gente começa a perceber na incredulidade que existe no mundo hoje. E quando nós falamos em incredulidade, nós pensamos assim, que as pessoas estão seguindo essas filosofias, mas não vivem a convicção que elas trazem. Ou se vivem a convicção dentro dos equívocos e fantasias que elas apresentam. Aí alguém vai dizer assim, mas quer dizer então que fora do Espiritismo não existe verdade? Fora do Espiritismo não há salvação? Não, não é isso. É que quando nós começamos a adentrar o mundo espiritual e perceber que a nossa vida vai muito além dessas limitações que nós apresentamos, ou que nos restringem, nós começamos a pensar de um modo diferente. Porque não é uma visão dogmática, é uma visão racional, de entendermos de fato, ou pelo menos o início desse raciocínio, como funciona a dinâmica da nossa existência. E continua para nós. Mas para isso, lhe é necessária a fé, sem a qual ele permanecerá forçosamente na rotina do presente. Não a fé cega que foge da luz, que restringe as ideias e por isso mesmo entretém o egoísmo, mas a fé inteligente, raciocinada, que quer a claridade, não as trevas, que rasga corajosamente o véu dos mistérios e alarga o horizonte. É esta a fé, primeiro elemento de todo o progresso que o Espiritismo lhe traz. Fé robusta, porque está fundamentada na experiência e nos fatos, porque ele dá provas palpáveis da imortalidade da sua alma, ensina-lhe de onde vem, para onde vai, e por que está na Terra. Finalmente, porque ela fixa suas ideias incertas sobre seu passado e seu futuro. Uma vez que tenha entrado decisivamente nesse caminho, ou seja, quando começa a falar de convicção, lembra que eu tenho usado muito essa palavra, e ela é real, quando nós começamos a nos convencer de que esse raciocínio é sólido, é concreto, aí nós começamos então a sofrer as consequências disso. Ou seja, começamos a viver as mudanças de fato. Uma vez que tenha entrado decisivamente nesse caminho, o egoísmo e o orgulho, não tendo mais as mesmas causas de superexcitação, se extinguirão pouco a pouco por falta de objetivo e de alimento, e todas as relações sociais se modificarão sob o império da caridade e da fraternidade bem compreendidas. Aqui quando ele fala sobre o egoísmo e o orgulho que se extinguirão, é exatamente isso. O que alimenta o meu orgulho e a minha vaidade? É a ideia de que eu sou superior. É a ideia de que eu sou privilegiado. Enquanto eu tiver esse pensamento, eu vou continuar alimentando isso e vou continuar sendo egoísta, vou continuar sendo invejoso, vou continuar sendo orgulhoso. Mas a partir do momento em que eu começo a ver a vida de um modo diferente e começo a ver as pessoas todas iguais, que aquilo que eu sou hoje é uma condição temporária, que no passado foi diferente, que no futuro será diferente, e que todos viveremos situações opostas muitas vezes, aí então eu começo a perder o interesse em alimentar isso. Porque eu não vejo mais razão, eu não vejo mais motivo de me ver de modo diferente. Kardec faz agora uma colocação muito interessante. Isso poderá acontecer por uma brusca modificação, ou seja, essa minha visão de igualdade no mundo acontecerá de uma forma brusca, abrupta? A resposta não. Isto é impossível. Nada se opera bruscamente na natureza. Jamais a saúde volta subitamente a um enfermo. Entre a doença e a saúde, há sempre a convalescência. O homem não pode, pois, instantaneamente mudar o seu ponto de vista e desviar seu olhar da terra para o céu. O infinito o confunde e o deslumbra. Ele precisa de tempo para assimilar as novas ideias. Aqui a gente lembra da evolução do nosso planeta, né? Quando a gente estuda um pouco sobre pré-história, sobre
geologia, formação do planeta. A gente lembra, né, estudando isso, que o nosso planeta tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, e desses 4 bilhões e meio de anos, somente nos últimos, talvez, deixa eu ver aqui, uns 15 milhões de anos, nós podemos colocar que os seres vivos começaram a se manifestar, a povoar o nosso planeta. E aí então, quando nós observamos que o planeta demorou tanto tempo para se formar, primeiro criou aquela crosta fumegante, com gases, com erupções, com calor e tudo mais. Depois ela foi se solidificando, foi modificando seus gases, a água foi surgindo e tudo mais, a vegetação, depois os micro-organismos, e depois surgiu então a vida como nós conhecemos, né, a vida animal. Então, depois desse tempo todo que levou para poder construir essa base, aí então que ela começou a apresentar de fato o seu objetivo, que era esse planeta, uma rocha sólida que se encontrava no meio do nada, se juntar para se apresentar como um cenário, para que os verdadeiros atores começassem a entrar em cena. E aí então viemos nós, o ser humano, nesses últimos 200 mil anos, que vieram habitar a Terra. Quer dizer, nós estamos aqui há 200 mil anos num planeta que tem 4,5 bilhões de anos. Olha o tempo que levou. Então nada acontece bruscamente. Tudo acontece através de transformações. Algumas transformações mais lentas, outras transformações mais rápidas, mas tudo respeitando esse processo natural. Quando se fala moralmente, não é diferente. Moralmente nós também vivemos a mesma situação. Moralmente nós começamos então, primeiro a viver as experiências instintivas, que faz parte da nossa natureza, que é uma natureza animal. Aí então nós vamos evoluindo etapa por etapa, encarnação após encarnação, para chegarmos nessa condição que nós nos encontramos hoje. E aí, como a gente já falou, quantas encarnações será que nós já vivemos desde o início da nossa jornada como seres humanos aqui no nosso planeta, para chegarmos até hoje? 5 mil? 10 mil encarnações? Mais do que isso? Não sabemos. Mas de lá para cá, nós demoramos tudo isso para chegar àquilo que nós somos hoje. E aí a gente vai dizer assim, poxa, então nós perdemos tempo, né? Porque depois de tanto tempo, todo mundo se encontra aqui ainda. Esse é só o começo da nossa trajetória. Se nós vivemos no mundo de provas e expiações, que é considerado a segunda categoria de mundo que nós temos hoje, segundo de baixo para cima, né? E conforme os espíritos dizem que o nosso planeta pode ser considerado como um dos mais atrasados do universo em termos de evolução moral, mas agora nos encontramos nessa fase de mudança, transição planetária, né, como nós chamamos. Nessa fase de mudança, estamos aí sendo promovidos por uma condição melhor. Então, nesse tempo todo que nós levamos, foi para chegar até aqui. Então, daqui para frente, nós temos ainda muito mais coisas para viver. E quando nós temos esse pensamento limitado numa única existência, que você nasceu assim, e você tem que fazer tudo certo para você ir para o céu. E aí então desconhece facilmente as leis da natureza, que não promovem mudanças de uma forma brusca, mas que ela promove as mudanças de acordo com o tempo, de acordo com as condições, de acordo com as possibilidades. E continua para nós. O Espiritismo é, em contrapartida, o mais poderoso elemento moralizador, porque ele solapa o egoísmo e o orgulho pela base, dando um ponto de apoio à moral. Ele fez milagres de conversão. É verdade que são ainda apenas curas individuais e com frequência parciais. Porém, o que ele produziu sobre os indivíduos é a garantia do que produzirá um dia sobre as massas. Ele não pode arrancar de uma só vez todas as ervas daninhas. Ele dá a fé e a boa semente. Mas é preciso dar a essa semente o tempo de germinar e de dar frutos. Eis porque todos os espíritas não são ainda perfeitos. Ele tomou o homem no meio da vida, no fogo das paixões, na força dos preconceitos. E se em tais circunstâncias
ele operou prodígios, o que será quando o tomar, desde o nascimento, ainda virgem de todas as impressões malsãs? Quando este sugar a caridade com o leite e for embalado pela fraternidade? Quando, finalmente, toda uma geração for educada e alimentada com ideias de que a razão, desenvolvendo-se, fortificará ao invés de desunir? Sob o império dessas ideias, transformadas na fé de todos, o progresso não encontrando mais obstáculos no egoísmo e no orgulho, as instituições se reformarão por si mesmas e a humanidade avançará rapidamente para os destinos que lhe foram prometidos na Terra, esperando o céu. Bom, Kardec termina aqui esse capítulo, mas aqui a gente ainda tem bastante coisa para comentar, porque quando nós falamos, quando Kardec fala que a doutrina veio para nós como uma nova forma de vermos o mundo. Começamos a olhar o mundo através da lente reencarnacionista, da lente constituída pela lei de causa e efeito, e aí então a lei da imortalidade da alma, da comunicabilidade com os espíritos, da existência de Deus de fato. Esses são os pilares que sustentam o espiritismo. E aí quando nós começamos a ver o mundo de uma forma diferente, mesmo que muitas vezes nós não nos mobilizemos em torno das mudanças que seriam necessárias, por exemplo, nós passamos numa rua, numa grande cidade, com os nossos carros, nos meios de transportes, e aí então nós vemos uma pessoa lançada à mendicância, à marginalidade, à violência, à indiferença, passa pela calçada e vê alguém ali implorando uma esmola, alguém dormindo, embriagado, drogado e tudo mais, nós até podemos não ter coragem suficiente para fazer alguma coisa em benefício daquela pessoa. Até porque a insegurança que nós temos hoje acaba sendo um elemento que nos impede realmente de irmos ao encontro daquela pessoa. Mas quando nós olhamos para ela, nós pensamos assim, pobre espírito, que tem ali a sua vida bastante problemática, uma vida com provas, com expiações, e nós então compreendemos que, embora ele seja um coitado, um pobre coitado, que se encontra ali largado no chão, ele é um espírito que provavelmente fez por merecer se encontrar naquela condição. Ele construiu aquilo que ele vive na atualidade. E ele terá no futuro uma oportunidade de fazer diferente. A mesma coisa nós encontramos numa pessoa que se encontra restrita numa penitenciária. Vemos ali aquela pessoa sofrendo, vemos aquela pessoa presa, a sua vida completamente cerceada na sua liberdade, nos seus direitos, nas possibilidades e oportunidades que ele teria. Mas a gente lembra que no futuro ele pode viver diferente. A gente vai até os hospitais e vê ali pessoas vivendo limitações que incapacitam por uma existência inteira, muitas vezes, mas a gente vê aquele espírito passando por uma prova. E assim a gente vê várias e várias situações. A gente passa em frente a um grande condomínio e vê aquelas pessoas vivendo num alto padrão de luxo e fica pensando, essas pessoas estão tendo essa oportunidade, mas se elas não viverem bem tudo isso, elas podem viver numa condição diferente. Quando nós passamos em frente a uma comunidade e vemos ali várias pessoas vivendo grandes limitações financeiras, vivendo condições bastante difíceis, aí então nós pensamos, essas pessoas estão vivendo essas condições porque de repente não souberam fazer uso dos bens materiais, agora vivem essas dificuldades para que possam aprender a lidar com essa questão. Então vemos ali várias e várias e várias situações. Cada pessoa que nasce, a gente já pensa naquele bem-vindo de um espírito que reencarna para viver suas experiências. E quando a gente vai a um cemitério, vemos ali pessoas sendo sepultadas, espíritos, o corpo sendo sepultados, espíritos sendo libertos, retornando ao mundo espiritual, e a gente se pergunta, o que será que ele está vivendo no mundo espiritual agora que ele retornou para lá? Volta numa condição equilibrada ou volta numa condição de sofrimento? Então, todas essas ideias que surgem para nós são ideias que foram semeadas pelo Espiritismo, que faz com que a gente veja o mundo por outra perspectiva. Nós olhamos dentro de casa hoje, vemos a nossa família, e a gente vê aquele espírito amigo, aquela pessoa próxima, que a gente diz assim, esse foi um amigo do passado com quem eu me reencontro.
Ao mesmo tempo que a gente vê que esse foi um karma que eu estou carregando, daquela pessoa que veio para atormentar a minha vida, esse foi um inimigo do passado que veio amarrado comigo nessa mesma família. E aí então a gente tem várias situações. Uma pessoa culta pode sim, Mateus. Aliás, nós temos um livro chamado Deficiente Mental Porque Fui Um, que é do espírito Antônio Carlos, da Vera Lúcia Marinzec. Você pode até encontrar na versão digitalizada. E cada capítulo, bom dia pessoal que chegou, cada capítulo desse livro conta a história de um espírito. Aquilo que ele viveu numa condição de limitação intelectual, conta o porquê dele ter vivido aquilo e qual foi a condição que ele se encontrou no mundo espiritual após a sua desencarnação. Então o livro é legal que ele conta 3 fases. O antes da experiência da limitação, a encarnação com a limitação e depois o reencontro dele no mundo espiritual com a sua liberdade de pensamento. Então mostra que alguns espíritos que utilizaram a sua inteligência para o modo negativo, pessoas que utilizaram para a criação de situações problemáticas para a sociedade, pessoas que utilizaram de modo destrutivo, de um modo corrupto, enfim, tudo aquilo que você pode utilizar a inteligência de um modo negativo. Muitos desses espíritos viveram culpas enormes no mundo espiritual. Então muita gente diz assim, ele veio castigado com a idiotia, com a limitação de um modo geral, porque ele utilizou a inteligência de um modo negativo. Na verdade não foi uma programação para ele fazer isso. Na verdade o desequilíbrio que o levou, que ele trouxe do mundo físico para o mundo espiritual, fez com que o seu corpo físico fosse alterado pelo seu próprio desequilíbrio. Então ele tinha tanta culpa, tanto constrangimento, tanto sofrimento, tanto isso, tanto aquilo, que quando ele encarnou trazendo esse problema. E aí então nós temos pessoas que vieram nesse livro, no caso, síndrome de Down, paralisia cerebral, traumatismo craniano, deformidades de um modo geral. Isso por quê? Porque pessoas que utilizaram o intelecto de um modo negativo ou provocaram lesões em seus organismos no passado e refletiram isso em seus perispíritos, criaram situações no futuro. Então pode várias e várias situações. Deficiente mental porque fui um. Leila, você pode encontrar fácil, coloca isso na internet e coloca o PDF, né, que é o arquivo, vocês vão encontrar fácil para poder, principalmente vocês de fora aí que têm dificuldade para poder encontrar esse livro. Então ele é muito interessante porque ele traz esses fatos que a gente começa a olhar. A gente vai, por exemplo, na APAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, ou então vem na ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente aqui em São Paulo, você entra nesses hospitais e você começa a ver de um modo diferente, porque você não vê crianças doentes, você vê espíritos em expiações ou provas, você vê famílias envolvidas em situações assim. Então isso mostra para nós que existe, a partir desse entendimento, a partir dessa semente que foi lançada, existe para nós uma nova forma de compreender a vida. Não compreendemos as causas, porque cada espírito tem sua própria história, isso não importa. O que importa é que nós entendemos que existe um mecanismo que rege a vida dessas pessoas. E essa semente o Espiritismo lançou. E se nós soubermos cultivá-la, aprofundando o nosso conhecimento, estudando mais detalhadamente, a gente começa a agir de forma diferente. Não foi o que eu falei, filhinha? A Vânia colocou aqui a PAI, na Associação de Pais e Amigos Excepcionais. Não foi o que eu disse? Se não foi o que eu disse, então eu disse errado. Bom dia, André. Então a gente vê que são várias e várias instituições, o Hospital Infantil do Câncer, o hospital, falei parecido, então a Vânia falou certo agora. Então, são várias e várias instituições que nós temos por aí. A gente vai, por exemplo, numa associação de reclusão a menores de idade, menores infratores. Cada estado tem a sua própria instituição. Aqui em São Paulo nós tínhamos a antiga FEBEM, Fundação do Bem-Estar do Menor, e agora a Fundação Casa. Nós encontramos ali jovens infratores e vemos espíritos rebeldes, espíritos com fraquezas morais. Então, temos em todas as circunstâncias da vida hoje uma visão diferente. E isso é para nós algo muito positivo, porque nós começamos a perceber que nós não somos melhores ou piores do que eles. Que de repente no passado nós fomos senhores de escravos, fomos torturadores, fomos agressores, assassinos.
E percebemos então que todos nós estamos vivendo em condições diferentes. Nessa condição atual, nós podemos viver determinada experiência diferente dessas pessoas. Ou nessa condição atual, nós estamos vivendo experiências semelhantes a essas pessoas, diferente do que a maioria vive. E então nós começamos a ver assim, bom, eu sou tão igual quanto elas, estou sujeito a viver experiências tão difíceis como elas, mas também tenho o mesmo potencial de crescimento que todas elas. E aí começamos a viver de um modo diferente. Já não tem mais aquela minha arrogância, aquele preconceito de fazer julgamentos. O preconceito, principalmente, ele é fruto direto do orgulho e do egoísmo. Eu preconcebo uma ideia em torno daquilo que eu vejo a pessoa e começo então a atribuir a ela valores, começo a julgar o seu caráter. E aí então eu tiro toda essa ideia do preconceito, sejam eles pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas brancas, pessoas negras, pessoas com saúde física, com limitações, pessoas que são heterossexuais, homossexuais, não importa. Eu começo a ver o mundo de modo igual. E é essa igualdade que a gente trata. É dessa igualdade que é exatamente a evolução positiva que parte desse orgulho e desse egoísmo que estava, e que ainda está, de certa forma, cristalizado em nós, mas numa condição menor. Nós podemos imaginar assim que esse orgulho e egoísmo, e eu vou falar essa palavra porque muitos de vocês vão gostar, é como se fosse uma grande pedra de gelo. E eu falo pedra de gelo porque todo mundo precisa de frio aqui nesse nosso país, né? Só que essa pedra de gelo já não é mais aquela pedra enorme, aquele iceberg. É uma pedra que vem gradativamente derretendo. Derretendo, até que vai chegar um ponto em que ela vai desaparecer. Então é exatamente são esses valores inferiores sólidos que existem em nós que nos trazem essas dificuldades, que nos trazem esse problema e que traz isso para o mundo todo. Um patriotismo desequilibrado, um egoísmo social, tudo isso faz parte dessa nossa visão restrita. Por isso então, quando nós começamos a compreender o mundo de modo diferente, e essa compreensão vem naturalmente através dos nossos estudos, através das nossas reflexões, através dos nossos debates, porque é interessante, às vezes tem ponto de vista que a gente começa a desenvolver a partir do momento em que a gente fala sobre isso. Muita coisa que eu aprendo aqui com vocês, através dessas reflexões que a gente vai alcançando, eu não conseguiria alcançar se por acaso eu estivesse lendo num livro. Porque o livro você lê, passa rapidamente, fala que é interessante. Mas quando você começa a conversar sobre aquilo, a ideia começa a fixar. A gente começa então a ficar impregnado com essas reflexões e desenvolvendo mais. Vai com Deus, professor, beijo de todos aí. E desenvolvendo mais ainda o nosso entendimento a respeito de tudo isso. Então, nós temos hoje publicações. Os espíritos têm essa preocupação em nos trazerem esses livros para que nós compreendamos melhor. Nós temos encarnados que procuram também trabalhar essa questão das dificuldades que nós enfrentamos. Pessoas que trazem, por exemplo, psicopatologias, que são das mais diversas. E a gente pensa assim, mas o que eu tenho de melhor ou pior do que aquela pessoa? Porque ela é uma pessoa que é instável emocionalmente, uma pessoa que sofre de uma patologia, como depressão, como qualquer outra síndrome. O que eu tenho de melhor do que ela? Ela vive isso porque viveu experiências que criou nela esse desequilíbrio. Mas que a partir do momento em que ela se reequilibrar, essas patologias desaparecem. Já que toda doença, como os espíritos dizem, são doenças da alma. Uma alma saudável não vive nenhum tipo de doença. Então hoje ela está doente, mas ela não é uma pessoa doente. Hoje eu estou saudável, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã. Que tipo de situação eu vou viver que vai me provocar essa instabilidade? Então nós começamos a ver que cada um vive uma experiência particular. Cada um vive uma experiência muito própria. E isso vem exatamente porque nós passamos por esse processo de desenvolvimento. E esse processo de desenvolvimento traz para nós experiências específicas de acordo com a necessidade de cada um. Tendo essa visão mais ampla, essa visão mais abrangente, nós começamos então a ver o mundo de um modo diferente e começamos também a viver o mundo de um modo diferente. Esse é um dos grandes benefícios que a doutrina espírita nos proporciona através desses estudos. Vou lá dar. Aqui Kardec coloca para nós, só para a gente poder fechar aqui de novo.
Sob o império dessas ideias transformadas na fé de todos, porque aqui em cima, ó, lembrando que Kardec coloca para nós, ó, ele coloca assim, deixa eu ver aqui, ele tomou o homem no meio da vida, no fogo das paixões, na força dos preconceitos. E se em tais circunstâncias ele operou prodígios, o que será quando o tornar, desde o nascimento, ainda virgem de todas as impressões malsãs? Então, mostra o que para nós? Né? Que quando nós conhecemos a doutrina, nós estávamos vivendo aquilo que todo mundo vivia. Claro que com uma diferença, porque algumas vezes no passado nós vivemos as nossas crenças, vivemos a nossa fé, que eram, sem dúvida nenhuma, filosofias muito positivas, que já semeavam em nós valores que estavam germinando e tudo mais. Mas ainda assim nós tínhamos um ponto de vista ainda preconceituoso, limitado. E então nós tivemos contato com uma filosofia que começou a expandir a nossa visão. Que começamos a ver Deus não como um Deus personalista, como eu falei para vocês, né? Por que nós hoje vivemos aqui no Brasil e na África eles passam fome? Não, porque Deus está testando os africanos e não os brasileiros. Apesar de que aqui nós temos também as nossas provas, né? Temos as nossas dificuldades, as nossas expiações. Mas por que Deus coloca uns lá para testar e outros não? Por que essa diferença toda? E aí então damos de cara com uma doutrina que começa a nos apresentar um mundo de um modo diferente. Então, individualmente, nós sofremos essa transformação. E Kardec sugere aqui para nós, né, o que será, ele pergunta, né, o que será quando todos nós nascermos dentro de uma família, dentro de uma sociedade, em que esses pensamentos são comuns, em que você cresce ouvindo sobre isso na escola, ou seja, sendo evangelizado na escola, sendo evangelizado em casa de uma forma natural, não mais de uma forma sectária, não mais eu faço, não tem problema. Não mais de uma forma sectária ou de uma forma seletiva, né? Uns escolhem isso, outros escolhem outra coisa. Como Kardec coloca, quando este sugar a caridade com leite e for embalado pela fraternidade, quando finalmente toda uma geração for educada e alimentada com as ideias que a razão, desenvolvendo-se, fortificará ao invés de desunir. Então, quando nós, desde o início, começarmos então a viver experiências dentro do Espiritismo, lá do berço, crescermos ouvindo sobre tudo isso, vivermos experiências na nossa infância dentro daquilo que o Espiritismo traz para todos nós, o que isso não fará com a nossa sociedade? Sob o império, coloca Kardec, dessas ideias transformadas na fé de todos, o progresso não encontrando mais obstáculos no egoísmo e no orgulho, as instituições se reformarão por si mesmas e a humanidade avançará rapidamente para os destinos que lhes foram prometidos na Terra, esperando os do céu. Então aqui, quando se fala sobre as ideias comuns que proliferam, e todos nós começarmos a pensar dessa forma, naturalmente as nossas instituições serão reformadas. O que significa isso? Lá no Livro dos Espíritos, lá naquele capítulo da terceira parte das leis morais, que fala sobre a lei do progresso, Kardec pergunta qual a contribuição que o Espiritismo pode trazer para a transformação do nosso mundo. E os Espíritos dizem que isso vai reformar as nossas instituições. E quando nós estudamos sobre isso naquela época, falando do Livro dos Espíritos, que instituições seriam essas? Aí começamos então a listar. As instituições familiares, as famílias serão diferentes, porque as pessoas conviverão de um modo diferente, não mais como inimigos ou adversários, mas vivendo junto às suas experiências, contribuindo para a evolução comum. As nossas instituições sociais, que terão preocupação com o semelhante, preocupação com o próprio. As nossas instituições educacionais, em que não veremos mais jovens e crianças sendo massificadas com informações, mas trabalhando realmente o desenvolvimento do seu intelecto, compartilhado com a evolução dos valores que elas precisam. Quando nós pensamos nas nossas instituições governamentais, em que nós não teremos mais disputas políticas para alcançar ou para ocupar cargos ministeriais ou de secretarias ou de postos de comando, mas nós teremos ali indivíduos que terão realmente preocupação com a sociedade, preocupação com a população. Os nossos órgãos de comércio, de indústria, os nossos órgãos econômicos não mais produzirão visando o comércio, mas produzirão
e comercializarão naturalmente para o benefício comum. E aí então cada uma das instituições do nosso mundo, os hospitais serão mais humanos, as escolas serão mais humanas, os governos, tudo será mais humano. Até mesmo as instituições religiosas serão diferentes. E pensando nessa questão da religião, dona de mim, que você colocou agora, o próprio Kardec perguntou, vai chegar um dia em que todas as sociedades falarão o mesmo idioma? Em que todas as nações falarão a mesma língua, no sentido de idioma? Os espíritos disseram, isso é impossível. Porque cada religião, porque cada idioma, cada país vive de acordo com uma cultura. E você não pode quebrar essa diversidade cultural que existe no nosso planeta. Consequentemente, nós não temos condições de tirar a prática religiosa diversificada de cada povo. Mas, como a gente falou, cada uma dessas religiões começarão então a olhar para o mundo espiritual com a mesma perspectiva. Continuarão vivendo suas vidas do seu próprio modo, porque cada religião se desenvolve a partir de uma cultura. Mas as suas bases filosóficas, as suas bases espirituais, essas bases serão as bases comuns. Por isso então a gente vê que todo esse conhecimento geral que vai disseminar pelo mundo, não vai mostrar que os espíritas serão os melhores. Nós teremos judeus que serão muito bons, católicos que serão muito bons, muçulmanos, evangélicos, hinduístas, shintoístas, budistas, espíritas, né? Eu ia falar espiritistas já, espíritas. Todos eles terão valores, terão virtudes. E essas virtudes aflorarão dentro do seu próprio meio cultural. Porque todas elas pensam a partir do mesmo princípio. De um Deus mais verdadeiro do que esse Deus fantasioso e sectário que nós temos hoje. Porque você só vai até Deus se você vier pela minha religião e não pela do outro. Porque Deus vai salvar aqueles que estão no meu meio e não no seu. Então nós começaremos a ter uma visão real de Deus. Entre aspas, teremos uma visão mais divina de Deus e não uma visão humana de Deus. Aí sim nós veremos essa transformação acontecendo no mundo. Ela já começou. Mas quanto tempo ainda falta? Tanto quanto esses problemas que nós vivemos hoje durarem. Tudo isso faz parte dessa mudança. Bom, meus amigos, fechamos por aqui então esse capítulo do Orgulho e da Vaidade. E no nosso próximo estudo, na semana que vem, na próxima terça-feira, nós entraremos no capítulo que trata da liberdade, igualdade e fraternidade, que é exatamente ali o lema da Revolução Francesa, que trouxe uma grande revolução social na França naquele período, e da qual, né, da qual gerou-se o Espiritismo. Porque o Espiritismo veio a partir do momento em que a nossa sociedade, em que aquela sociedade, na verdade, começou então a respirar a liberdade de raciocínio. E não mais a influência religiosa ostensiva como acontecia naquela época. Não mais a dominação social que havia. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre esses conceitos básicos da Revolução Francesa e entendermos o que o Espiritismo tem a ver com isso. A gente vai entender isso de um modo bem legal, né? Vamos trazer isso de um modo bem leve, para a gente não ficar massificado com informações. Mas a gente vê a importância